Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é 9 de novembro, nós daremos continuidade, tá certo, gente? A, ao nosso estudo, tá bom? Sobre climas e tal. Então, hoje nós veremos a latitude. O tema latitude o nosso tema hoje são os fatores climáticos, que é latitude, maritimidade e continentalidade e altitude. Veremos também vegetação e relevo. Ok. Então, gente, é o seguinte: a maritimidade e continentalidade. Primeiro, a maritimidade, gente, é a capacidade das águas oceânicas de conservar calor, tá certo? Por um período maior que as áreas continentais. Influencia diretamente no clima, né? No clima das regiões costeiras. A continentalidade corresponde às áreas continentais influenciadas pelo aquecimento e resfriamento da superfície terrestre. Ok, gente? Então, o que nós temos aqui, gente? Temos que na maritimidade, continentalidade, essas áreas, elas também apresentam maiores índices de umidade e precipitação. Isso por causa da evaporação dos oceanos. Nas áreas afastadas dos oceanos, sob influência da continentalidade, a superfície terrestre ela aquece-se mais rapidamente durante o dia e à noite ela resfria-se rapidamente. Isso aí faz com que as temperaturas durante o dia e durante a noite elas tenham maior variação. Então essas áreas elas costumam ter índices mais altos, aliás, altos não, desculpe, índices mais baixos de umidade e precipitação. Precipitação se refere à chuva, né? A altitude, gente, é um dos elementos, um dos outros elementos do clima influenciados pela altitude e a temperatura, tá certo? Então, gente, com a temperatura, quando a temperatura do ar diminui, com o aumento da altitude da superfície terrestre, em média, há uma diminuição de 0,5 graus centígrados ou graus Celsius a cada 100 metros da altitude. Então esse fenômeno ele ocorre porque quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar se torna, correspondendo que, aliás, ocorrendo uma menor retenção de calor. E aí o aluno vai perguntar assim, mas professor, o que é ar rarefeito? Ar rarefeito, gente, quer dizer o seguinte, é ar pouco. É quando o ar está pouco denso, ou seja, com uma menor concentração de moléculas de gases. Quando as pessoas sobem uma montanha, vão escalar, por exemplo, o monte Kilimanjaro, diga-se Kilimanjaro ou Kilimanjaro, lá na fronteira da Tanzânia com a Quênia, com o continente africano, gente, a pessoa escalando esse monte, ou Everest, seja qual for, quanto mais alta a pessoa sobe, tá certo? O ar diminui, fica mais pesado. Tanto quando os brasileiros vão jogar nesses lugares assim, lá na Bolívia, no México, tá certo? Alguns lugares onde eles têm que escalar, escalar não, que subir, as cidades são mais altas.
eles correm, correm, correm e cansam mais rápido, porque o ar ele é curtinho, certo? Isso aí que é o ar rarefeito, né? É onde ocorre o que? A menor retenção de calor. Então, por isso é que as temperaturas são menores. A vegetação. A cobertura vegetal, gente, ela influencia o clima de diversas maneiras. Claro, a gente sabe, né, que as plantas, elas promovem o sombreamento do solo e atua como uma barreira à incidência direta dos raios solares na superfície. Em geral, gente, as áreas com densa cobertura vegetal, elas apresentam médias de temperatura mais baixas que a das áreas próximas que tem outro tipo de cobertura do solo. A vegetação ela também influencia a umidade do ar. Por quê? Porque as plantas elas captam a água do solo pelas raízes e transferem-na, tá certo? Para a atmosfera por meio de quê? De suas folhas. Por isso que dizem que as folhas, elas são como se fosse o nariz das plantas. Então transpiram, né? Então a floresta amazônica, por exemplo, ela influencia o regime de chuvas, não só da região que abrange, mas também de grande parte da América do Sul. Por isso que a Amazonas ela é conhecida como o pulmão do mundo. O relevo, gente. O relevo referente, aliás, o relevo, desculpem, ele interfere nas massas de ar e nos ventos. Dependendo da forma e da altitude, por exemplo, gente, o relevo ele pode facilitar ou também pode dificultar a circulação de ar ou a dificultar a circulação do ar na atmosfera. Em geral, as planícies, gente, elas facilitam a entrada de massas de ar e as cadeias montanhosas e planaltos, elas dificultam a entrada de ar. Aí é onde está o quê? A ação do relevo sobre as massas de ar. Tem uma figura aí na página 189. O aluno diz, e o que é massas de ar, professor? Massa de ar, gente, são grandes volumes de ar que adquirem as características de temperatura e umidade das áreas onde se formam, tá certo? Ok, então temos também as correntes marítimas. As correntes marítimas, gente, elas são porções de água que se deslocam pelos oceanos e que têm características próprias de velocidade, salinidade e temperatura. Elas apresentam temperaturas determinadas pelo local onde se originam. Assim, as correntes quentes elas têm origem nas regiões tropicais, onde o nosso Brasil está localizado, né? A maior parte na zona tropical, aliás, na zona tropical, e as correntes frias elas originam-se em regiões mais frias, como nos polos. Aliás, como os polos, tá certo? As correntes marítimas quentes, elas contribuem para o aumento da evaporação das águas oceânicas e da precipitação e também aquece regiões mais frias por onde passam. E as correntes marítimas frias, por sua vez, elas reduzem a temperatura e tornam os climas das regiões banhadas por, por elas mais secos, certo? Isso acontece porque as águas frias evaporam menos, oferecendo menos umidade para o continente. Então é isso, meus amores, tá certo? No próximo aula continuaremos ainda, veremos o clima da Terra. Então,
vou enviar atividade. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.